Estamos aí, mais uma vez, mais podcast. E hoje eu vou falar com um cara, um precursor da comunicação, da televisão, do jornalismo aqui, digital, ainda não existia, mas Aldo Schuller. Muita gente já sabe de quem eu estou falando. Aldo, como é que estás hoje, velho? Véi, né? Estamos, né? Ai, Aldo Schuller, o que é que você veio fazer na Paraíba? E veio de onde? eu vim do Rio de Janeiro, vim fazer a campanha de Marcondes Gadelha e Wilson Braga. A convite, 1986. a convite de um grande amigo, Nossa. que é amigo seu, também era amigo seu, Chico Mozart, que eu Chico. jamais esqueço. Ninguém consegue esquecê-lo, A né? gente guarda no coração. Eu guardo no coração. Chico Mozart, eu guardo no coração. E ele olhou para mim numa mesa de um bar no Rio de Janeiro, olhou para mim assim e disse, baixinho, vamos para Paraíba? Aí eu olhei para a cara dele, falei, Paraíba? Não, eu tinha acabado de me formar em veterinária também, e na comunicação e na veterinária. E aí, eu terminei veterinária primeiro. Aí quando ele olhou para mim e disse isso, eu falei, Paraíba, não. Paraíba é muito longe. Aí ele falou, de avião nada é longe. Certo. E aí ele conversando, e ele ficou conversando à mesa, né? Você conhecia já Chico de onde? Do Rio de Janeiro Do também. Na mesma cidade? Mesma cidade. Eu sempre fui muito amigo da família dele, mas eu tinha um amigo que era Telmo, irmão dele, que era meu amigo, que a gente andava para tudo quanto era lado. E depois acaba fazendo também uma amizade grande com Paulo César, o PC, rapaz. que Deus levou, o Telmo também Deus levou e tal. Isso. E o Chico Mozart também. E aí a gente ficou lá conversando, ele começou a falar de valores, do que eu faria aqui, do como seria e tal. Lá você tinha ligações com rádio? Tinha. Já era locutor? Quando eu estava terminando a faculdade meu curso de medicina veterinária, eu já estava clinicando num hospital veterinário de pequenos animais no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, chamado Hospivepa, e clinicando também numa clínica lá em Botafogo, na Miranda Valverde, na rua Miranda Valverde, lá em Botafogo. E aí, mas antes de terminar a faculdade, um amigo meu chamado René Monerá, também amigo meu de infância do Rio de Janeiro, me forçou a fazer o curso, entrar para a área de comunicação. E eu falei, nada, quero não, rapaz, um cara com uma voz como a sua, tem que ir. Mas eu jamais imaginei que seria um segmento que eu ia, né? Eu sei que eu fui para Riachuelo, no centro do Rio de Janeiro. Ele viu tudo, sabia do curso, como era e tal. Eu fui fazer o curso na Riachuelo. E completei o curso. E quando terminei o curso, eu clinicava. E quando terminei esse curso, eu já clinicava, né? Medicina veterinária, já era médico. E quando eu terminei o curso, o professor Arildes Cardoso, que era um locutor da Rádio Tamoio, não me lembro se ele foi da Rádio Cidade, do Rio de Janeiro também, aí não me lembro direito, mas sei que ele era da Rádio Tamoio, chegou para mim e disse assim, Schuller, tem um convite para te fazer. Eu falei assim, convite? Pode fazer. Para entrar numa rádio aqui, lá no Rio Comprido. Eu falei, não, obrigado, cara, mas eu não quero não, eu vou continuar seguindo a medicina veterinária. Ele falou, rapaz, vai lá pelo menos fazer um teste. Aí eu falei, não, Arildes. Ele, não, rapaz, pelo menos para eu te apresentar ao pessoal, você é um cara tão bacana e tal, um rapaz tão bacana e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí fui. Cheguei na Rádio Capital, conheci o superintendente Oswaldo Amorim. E foi muito interessante, porque o Oswaldo era muito amigo do dono aqui da TV O Norte Antiga, que era Marconi Góes. Ele era muito amigo de Marconi Góes. Marconi Góes de Albuquerque. Isso. E aí,
Quando eu cheguei lá na rádio, aí eles ficaram assim, não, vamos fazer pelo menos um teste aqui, rapaz, vem cá, entra aqui no estúdio e tal. E foi a primeira vez que eu entrei no estúdio mesmo, de profissional de uma emissora. Foi lá, aí quando eu entrei, aí sentei à mesa, assim, conversando, na bancada, assim, conversando. Aí uma moça chamada Mônica Sampaio virou para mim e disse, fala alguma coisa aí e tal. Aí tinha lá um rapaz do áudio e tal. Aí eu comecei a falar, conversar com ela e tal. Aí quando terminou o bate-papo, aí ela olhou para o Dr. Oswaldo Amorim e falou, para mim, tá ótimo. E aí, não entendi nada, né? Aí ela virou e disse, prazer enorme e tal, depois a gente se fala. Aí eu falei, que bom, ok, até logo então. Tá. Saiu eu e Arildes Cardoso, fomos embora. Isso foi na segunda-feira, 11 horas da manhã. Na quarta-feira, na terça-feira, liga a Mônica Sampaio para minha casa, para o meu apartamento. A minha irmã atende e diz, Aldo, tem uma pessoa querendo falar com você. Mônica Sampaio. Aí eu falei, Mônica Sampaio, a mulher da rádio. Eu falei, opa, Mônica, como vai? Ela, tudo bom? Olha, você já começa amanhã. Ui! Aí eu falei, como é? Você já começa amanhã. Eu falei, começa onde? Ela falou, aqui na rádio. Seu programa será de 11 a 1 da tarde. Já tinha até horário. Tinha tudo. Meu Deus. E o nome do programa era Capital, a porta-voz do seu amor. Eita. Rapaz, eu noto que você tem E uma aí memória... E aí foi um negócio assim... eu fiquei sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Falei que dava a resposta depois. Sentei, conversei com a minha irmã. Minha irmã era uma espécie de segunda mãe que tinha me criado, bem, era a mais velha, né, dos irmãos. Eu era o quinto. Éramos seis. Aí minha irmã foi e começou a ponderar, a conversar, ponderar. Que você não queria, de jeito nenhum. Porque eu não estava afim disso. Eu queria medicina veterinária. Mas ela começou a ponderar. Minha irmã muito inteligente, professora e tal, diretora de uma escola no Rio. E aí eu falei, eu vou lá então, vou fazer um teste, tá? Só que quando eu cheguei lá para fazer teste, Weber, era ao vivo e era o início do programa. Programa número 1. Programa número 1. E aí, pronto. Só que quando terminou, eu peguei a dinâmica da coisa rapidamente. Quando terminou, eu saí dali feliz da vida. Esqueceu como se eu tivesse, dos bichinhos. Como se eu tivesse como se eu fosse uma pessoa completamente realizada. Aí eu falei, pronto. Ruim foi para meu pai, né? Meu pai detestou. Você se encontrou, né, ali? Foi, exatamente. Meu pai não gostou. Meu pai, ele queria que eu, haja vista que eu tinha feito o curso de medicina veterinária, ele já me encaminhou para fazer, queria que eu fizesse medicina humana. Ele já tinha mais ou menos isso na cabeça dele. Eu vou abrir um parêntese aqui para você que está pegando o trem andando, como a gente disse. Eu não fiz uma abertura sobre o papel de Aldo Schuller na comunicação da Paraíba, de João Pessoa. Mas você está vendo que a linguagem dele é essa, foi homem de televisão, TV Cabo Branco, TV Tambaú. Hoje você está na Master também, né? Não, já tive na Master. Já teve na Master. Então, foi o responsável durante muito tempo do Bom Dia Brasil, né? na Cabo Branco, né? Eu fui o precursor do Bom Dia. Do Bom Dia Paraíba. E antes era TV Manchete ainda, onde é a Tambaú hoje, né? Você também foi da Manchete lá? Fui, eu cheguei lá, era Manchete. Era Manchete, os anos 80 e alguma coisa, né? Exatamente isso. TV Manchete. Aí você daí, TV Tambaú, ou foi direto para Cabo Branco? Como é que foi a tua jornada? Quando eu cheguei, eu vim para fazer, aceitando o convite de Chico Mozart... Política. Eu vim para fazer a política, que era a campanha de Marcondes Gadelha e o Wilson Braga. Isso. Aí veio eu, Zé Luiz, veio a Nádia, veio a Andréa, e tinha uma menina de Recife chamada Margarete.
que ela veio de Recife. Então, como foi distribuído? Eu e a Margarete ficamos no estúdio, sendo os âncoras dos programas de Marcondes e de Wills. Zé Luiz, a Nádia e a Andréia, repórter de rua, fazendo toda a reportagem, todo o material de externa. E aí montava-se o programa e ficava realmente como se fosse um telejornal, né? E aí pronto. Quando terminou, estou eu no Cariri, restaurante Cariri, sentado para almoçar. Eu, Zé Luiz e a Nádia. Aí chega um cara com cabelo black power e tal. Chega assim à mesa e diz, chega na mesa e diz, eu posso me sentar? Eu olhei assim. Aí a Nádia disse, oi, senta. É da Cabo Branco. Aí, tá bom. Ele sentou e aí olhou para mim e disse, meu nome é Erialdo Pereira. Eu falei assim, pois não. Aí ele disse... Heraldo, não? Erialdo. Não, Heraldo Pereira o que foi da Globo. Isso, Heraldo era Heraldo era o moreninho, né? Isso. E aí ele olhou para mim e disse, você vai fazer o que agora que você terminou a campanha? Aí eu falei, voltar para casa, a passagem já está até comprada. E aí ele falou, não vá não, fique aí. Aí eu falei, não vai? Não vai não, rapaz. Nós vamos entrar com a Globo, dia 1º de janeiro, e eu queria que você fosse o apresentador de um programa que você é a cara dele. Aí eu falei, eu? Aí ele falou, o Bom Dia Paraíba. Nós vamos entrar com a programação assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim, assado. E aí você é a cara do programa. O programa vai ser a sua cara. E você fica. Aí eu falei, rapaz, eu não quero não, obrigado. Eu prefiro voltar para casa. Aí ele virou e disse, rapaz, eu já trabalhei no Rio de Janeiro. Eu trabalhei na rádio, no Jornal do Brasil, melhor dizendo, no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, que legal e tal. Aí ele falou, pois é. Então aí fiquei ali e durante muito tempo da minha vida e agora voltei para cá e tal. Você faz o inverso, fique aqui, depois você volta para sua casa. Eu não quis aceitar, mas ele insistiu. Nádia e Zé Luiz falaram, não, tem uma reunião lá de tarde. Ele falou que tinha uma reunião à tarde, a gente vai lá e tal, a gente leva ele e tal. Bom, quando eu cheguei na produtora, eu falei com o Chico Mozart. Chico, aconteceu isso. Aí ele falou, vai lá, pô. Eu falei, quero não. Ele falou, vai, rapaz, vai lá. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí fui para a reunião. Só que quando eu cheguei lá, Weber, eu fui tratado com tanto carinho. E eu senti aquilo, né, com tanto carinho, com tanto afago pelas pessoas. Aloísio Moura, que era um homem duro, um homem sério, mas ele me tratou extraordinariamente bem. E ele queria que eu ficasse de qualquer jeito, porque ele me ofereceu um salário, ele me disse o que era, me ofereceu um salário e disse para mim, e eu disse para ele, eu não sei se dá para ficar aqui na Paraíba com esse salário, porque eu estou aqui sendo bancado pela campanha. Então eu não tenho ideia do que é viver aqui na Paraíba. Né? Aí ele falou assim, não tem problema. Acho que foi Cacá Martins, que era o diretor, o gerente de operações. Eu acho que foi Cacá Martins, ou foi Nilce Sintra Leal, que estava lá na época, não me lembro se Nilce já estava contratado. Ele disse, tem um espaço aí de locução de cabine, não é isso que está anotado aqui. Aí eu fui e disse, aí a pessoa lá disse, tem. Ele falou, se você quer fazer a locução de cabine, eu te dou o dobro do que eu estou te oferecendo agora. Aí eu falei, o que é locução de cabine? Então, locução de cabine aqui na televisão, aquele locutor que fica dizendo o prefixo da TV, dizendo a programação, quando sobram os caracteres de
Fica dando de um programa, né? Fica lembrando alguma coisa, Exatamente. uma programação. Na Cabo Branco, eu não sei se eu estou certo, mas era ZYC 270, TV Cabo Branco, Canal 7, João Pessoa, Paraíba. Assista agora, Jornal Nacional. Então, isso é o que eu fazia na locução de cabine. Era uma cabine realmente estreitinha, pequenininha. E aí treinei. Aí eu virei e falei assim, mas eu também não sei se dá esse dinheiro. E já era muito. Já era muito. Aí ele virou e falou assim, também não tem problema. Aí ele pegou o telefone, que não tinha celular, né? Pegou o telefone e ligou para a Rádio Arapuã. Aí ligou e falou com o Adilson Melo. Adilson, aquele programa Momentos ainda está aí para... Estou mandando um rapaz aí para fazer esse programa. Ele é um rapaz de rádio. Tem uma voz aqui belíssima. Vai dar certo aí com você. Aí eu fiquei assim, sem ação. E não sabia mais que não dava certo. Não vou mais nem dizer nada. Senão... Exatamente. Aí eu voltei para a produtora, falei tudo isso com o Chico Mozart, e ele disse para mim assim, baixinho, fica. Já que estão te oferecendo isso, é um bom dinheiro. Dá para você ficar aqui tranquilamente. Vai ficar você, Zé Luiz também foi chamado, a Nádia também. Vai ficar você, Zé Luiz, Nádia, pô, vai ficar ótimo para você. Fica aí um tempo, rapaz, depois você volta para o Rio. Eu falei, tá bom. Aí fui ligar para minha mãe, porque a gente sempre liga para a mãe, não é para o pai, ainda mais que meu pai ficou meio chateado. Liguei para minha mãe e falei, mãe, olha, foi oferecido isso, e eu vou ficar aqui um tempinho, depois eu volto para casa. Aí ela falou, tá bom. Então, se você precisar de alguma coisa, você fala, então. Ok. Aí eu cheguei para Erialdo Pereira, voltei lá na TV Cabo Branco e falei, aceito ficar. E aí a gente estreou o Bom Dia Paraíba, me parece, em outubro, setembro, em fevereiro. Ela estreou em janeiro, a gente entrou em fevereiro. Isso. Entendeu? E está aí até hoje na Paraíba, e né? Estou aqui até hoje. E esqueceu dos bichinhos, né? O veterinário, os bichinhos teve que esquecer a vocação veterinária. Tem vontade ainda de mexer com os bichinhos? Eu acho fantástico medicina veterinária. É uma ciência belíssima. Porque você cuidar de animais é bom. É muito bom. Muito bom. É muito bom. A gente se completa, né? É muito bom. Você cuidar dos animais, você receber o carinho dos animais, você se colocar, Weber, eu olhava, quando eu estava clinicando, eu olhava para o animal que entrava na clínica e eu ia atender, eu olhava aquele bichinho, ele olhava com aquele olhinho lá no fundo dos olhos da gente. Medroso, né? E como se estivesse pedindo alguma coisa. E o animal tem a particularidade que ele não diz, ele não fala. Então, está doendo aqui, está doendo na ponta do rabo, está doendo a cauda, está doendo na ponta do meu nariz aqui, do meu focinho. Não fala. Então você tem que... Descobrir. Por isso que eu dou um valor imenso ao médico veterinário. Não porque eu fiz veterinária, não, absolutamente, mas é porque eu conheço. Então, a palpação era o nosso grande mecanismo de exame. Sensibilidade nas pontas dos dedos, nas falanges, ali você... E no olhar dele, né? E no olhar do animal, olhando. E observando se ele não... Você apertou aqui... Mudou o olhar. Ele faz... Opa, o problema está aqui e tal. Né? O médico chega para a gente e fala... Esse dói aqui? Não. Dói aqui? Não. Então, no animal, você tinha que ficar ali observando. Então, eu acho isso lindo, isso é fantástico, eu acho isso maravilhoso, acho sensacional, sabe? E dou um valor imenso. Mas eu tinha que fazer uma escolha. E a que falou mais alto no meu coração foi a escolha da comunicação. E aí estreamos em fevereiro com o Bom Dia Paraíba. E Zé Luiz acabou sendo o editor de texto do programa, do Bom Dia Paraíba.
Zé Luiz tinha sido repórter de externa do Bom Dia Rio de Janeiro, mas morou um tempo nos Estados Unidos, retornou. Quando ele retornou, ele já aceitou ir para a televisão, para ficar aqui e tal. E aí foi muito bom. Foi muito. Bom. Eu sei que eu acho que eu ganhei o maior presente da minha vida foi aquele dia estrear, tirando família, né? Porque os filhos é que são o maior presente da gente. Mas eu digo assim, da minha profissão foi aquela estreia do Bom Dia Paraíba na TV Cabo Branco, com a musiquinha que não me sai da cabeça nunca. Isso, e ficou a tua cara, né? Na verdade foi isso. Aquela música, aquele beijinho não sai de abertura, feito por Milton Nóbrega. Grande Milton Nóbrega. Né? Criador, inclusive, da marca também, da TV Cabo Branco. Um negócio assim, maravilhoso. Esse filme passa sempre na cabeça da gente, a gente que mexeu nessa época, né? Que começou a desbravar as coisas, né? Criar as coisas que não existia nada e elas foram surgindo. Numa época que era tudo difícil, né? Não tinha o digital que facilitou a vida de muita gente hoje, que facilita a vida, né? As televisões era aquela loucura. Mas, Aldo, você está meio sumido, a gente não vê muito você. Você depois... Eu fui, passado 6 anos de TV Cabo Branco, durante o período que eu fiquei na Cabo Branco, eu saí um período pequeno, fui fazer comerciais da Bonfim, construtora Bonfim. Eles me fizeram uma oferta na época extraordinária. Sabe? E sorte de oferta, porque o que você já se falou desde o início. Só vinha a oferta. É porque Deus me ama. Me fizeram uma oferta muito boa e eu acabei aceitando. E depois eu retornei para a TV Cabo Branco. Mas aí, 6 anos depois, a TV Tambaú, por intermédio de Joanildo Mendes e Marcelo Braga, né, me convidou para ir para a TV Tambaú. A TV Tambaú era Manchete, isso, na época. E aí... Você estava fora da Cabo Branco já? Não, eu estava na Cabo Branco. Estava na Cabo Branco. E para falar para Erialdo. Fui lá na sala dele e falei, Erialdo, me convidaram para almoçar. Eu fui almoçar e cheguei lá, era um convite. Eu pensando que era somente conversar com o Joanildo. O Joanildo é um amigo, um colega que também fez parte da TV Cabo Branco, porque no jornalismo da TV Cabo Branco, a época entrou por ordem de programa, né? Eu, Edilane, que era o JPB1, Ivan Tomás, que era o Globo Esporte, Geraldo Oliveira, que era o JPB2, e Regiane Brandão, que era do Rio de Janeiro também, mas era casada com o Fernando, que era daqui de João Pessoa, apresentava o JPB3, que na época era Jornal da Paraíba, primeira, segunda e terceira edições. E aí, esses eram os apresentadores. Os repórteres, né? Os repórteres eram Naná Garcês, Ruth Avelino, Giza Veiga e Carla Almeida. Joanildo Mendes, Saulo Moreno e José Vieira Neto. Depois, 6 meses depois, Nelma Figueiredo foi para o quadro de repórteres também, completar o quadro de repórteres. Então, nesse período, Joanildo sai da TV Cabo Branco. Assim como saiu o Geraldo, saiu o pessoal, Joanildo também saiu. E aí um dia, Joanildo me liga para conversar. E eu, nesse almoço, eu fui para esse almoço com ele. Cheguei lá, conheci o Marcelo Braga, que era o diretor-geral da TV Tambaú. E aí eles fizeram uma proposta para que eu fosse para a TV Tambaú. Irrecusável também. No início, não. No início, eles mandaram eu colocar um valor. E eu nunca escondi isso. Eu coloquei um valor maior para não ir, porque eu não queria sair da TV Cabo Branco. Não achando que a TV Tambaú não merecia a minha... Não é isso, a TV Tambaú é extraordinária. Era extraordinária a TV Tambaú. Mas, assim, o grupo, né, comandado por um grupo grande, né, de uma qualidade sem fim, que é o Grupo Marquise, comandado por 2 grandes homens, José Carlos Arraes, aliás, Erivaldo Arraes e José Carlos Valente Pontes, 2 grandes homens, viu? E aí
eu fiz uma proposta maior para não ir. Para Pra ele não falar ir. assim, não quero não. Porque eu estava muito bem na Cabranco, não havia necessidade da minha saída. Aí eu fui e falei com o Erialdo. Mas eles não vão aceitar não, Erialdo. Aí, tá bom. Aceita. Na semana seguinte, eles aceitaram. Aceitar. E Joanildo ligou para mim e disse, ei, podemos sentar novamente, porque a gente vai aceitar a sua proposta. Aí eu fui, cheguei na televisão no dia seguinte, na TV Cabranco, fui lá na sala de Erialdo. Erialdo, na hora ele não gostou, Erialdo gostava muito de mim, e eu gostava muito dele. Erialdo deu um murro na mesa, falou um palavrão e saiu da sala. E eu fiquei sentadinho lá. E aí ele voltou depois e tal, falou, a vida é assim. A vida é assim, vá, segue o seu caminho. A vida é assim. E fui. E apresentei o Tambor Notícias, né? Era para apresentar o Tambor Notícias, o jornal da noite da televisão. Fui muito bem recebido pelos proprietários da Marquise, da TV Tambaú. Teve um coquetel, fizeram um coquetel para as agências. A TV Cabranco ainda tentou amarrar você? Não. Simplesmente aceitou. Aceitou, porque Teve um na mesa, a oferta era muito alta. Isso. A oferta era muito alta. E aí eu vi em Erialdo aquela história assim, eu não tenho direito de segurá-lo aqui, ele sendo um cara casado, responsável, sério. Eu não tenho direito de segurá-lo aqui, ele diante dele receber esse salário. Eu percebi isso nele. Ele nunca me disse, mas ele sempre disse assim, eu queria ver você feliz. Isso verdade, ele falava. Verdade. Então eu acho que eu entendi foi isso, sabe? E fui muito feliz na TV Tambaú até um determinado momento. Hoje você é chefe do cerimonial do Ministério Público, não é isso aqui na Paraíba? Isso. Mas depois da Tambaú, quando eu saí da Tambaú, sim, na pandemia, aí eu fui convidado por Alex e Ivan para ir para a TV Master. A princípio eu relutei, não queria mais, porque na verdade ficou na minha cabeça assim, eu falei assim, acho que eu vou querer fazer a mesma coisa que Edilane. Edilane chegou um momento aqui meu, vamos parar e tal, e eu achei legal demais aquilo que ela fez, né? Ela falou, chega, vamos fazer outra coisa e tal. E aí eu falei assim, acho que eu vou fazer a mesma coisa que Edilane, chega. Tá bom. Mas aí Alex ficou insistindo, Ivan também. Aí eu falei, tá bom, vou aí. Aí fui lá. A gente fez o Master News de lá durante mais um ano e meio, ou mais um pouco. Aí eu saí no mês de fevereiro do ano passado, ou do ano retrasado, não sei se foi 2022, não me lembro bem direito. Aí eu saí já aí eu falei, agora eu paro. Mas aí um rapaz chamado Diego Amaranto comprou a marca da TV O Norte, que estava sob júdice. E aí ele comprou essa marca e montou o Sistema O Norte de Comunicação via YouTube. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Ele virou para mim e me convidou para ir para lá. Eu, José Vieira Neto, Muribe Macedo e João Costa. O velho João Costa, uma figura extraordinária. Isso. E aí nós aceitamos. Acho que foi mais para... Né? Aí é um programa que tem às sextas-feiras, 7h30 da noite. A gente grava o programa às vezes na quarta, às vezes na quinta, dependendo do entrevistado que a gente pauta e tal. E era um programa com notícias e entrevistas. Mas como a gente está ainda engatinhando, está fazendo lá o início da TV, aí a gente tem feito mais entrevistas do que notícias e entrevistas. Porque, na verdade, era um apanhado, né, um compilado da semana, aquilo de mais importante que rolou durante a semana, a gente jogava na sexta-feira à noite e ia de entrevista, de bate-papo. Ainda persiste, entendeu? Ainda estou por lá. Mas, assim, de televisão aberta, não. Tá bom. Parou. Tá bom. Nunca digo que não voltarei, jamais. Porque dessa água, a gente não pode dizer que não bebe. Mas vamos convidar você para almoçar tá de novo. Não. Tá bom. Tá bom demais. Aldo, tua vida, como é que tá? Como? Tua vida. Tá tranquila, graças a Deus. A vida pessoal, como é que vai? Vai muito bem. Você levou um baque grande, né? Foi uma perda enorme. Enorme.
E a gente fica sem acreditar. Eu não queria até tocar hoje. nisso, mas Não, tem que tocar porque faz parte da vida. faz parte da tua vida. Faz parte da vida. No meu quarto, eu tenho um móvel no meu quarto, modulado, projetado, melhor dizendo, e tem a parte das minhas fotos e as fotos da Nelma, de coisas dela, da vida dela. Tem os troféus dela, tem todos os meus troféus que nós recebemos durante a nossa carreira. E tem as nossas fotos, eu e ela e tal, estão ali. E até hoje eu converso com ela. Até hoje eu fico deitado na cama, olhando para ela e fico conversando com ela. E a primeira conversa que nós tivemos foi, que eu tive com ela, nós tivemos, é ótimo, né? Que eu tive com ela foi por que ela fez isso. Aí depois, não, naturalmente, sou um homem cristão, eu falo, não, desculpa, você não fez nada. Deus é que achou um lugar melhor para você. Chamou ela para almoçar. Foi para almoçar. Vamos lá. Fique aqui comigo, tá bom. E deve ter feito uma proposta irrecusável. Irrecusável. Melhor do que as nossas aqui, melhor do que temos aqui. Mas foi uma grande perda, uma grande perda. Principalmente para os filhos, né? Para o Matheus e o Gabriel, não foi fácil. Não foi fácil. Para o Gabriel não foi fácil, uma vez para o Matheus não foi fácil. Qual era uma vez, olha... A idade deles na época? O Gabriel tinha 20 e Matheus tinha 25. Já eram adultos. Já eram adultos. Né? Mas aí sabe o que é você estar numa bancada lá do apartamento da cozinha? Eu gostava aos domingos e sábados de manhã, interessante, de tomar café em pé naquela bancada. Café, biscoito, manteiga. E eu em pé. E eu tenho uma mania que eu trouxe do Rio de Janeiro de infância. E eu acho bacana e continuo fazendo, que é pegar o biscoito, maisena, piraquê, só gosto desse. Coloco uma manteiga que eu trago do Rio de Janeiro, que eu trago um isopor cheio e coloco no freezer e vou consumindo o ano todo, até o meu retorno novamente ao Rio, para trazer mais. E ali boto aquela manteiga no biscoito, coloco um outro por cima, molho no café e como. Isso é uma coisa que eu adoro fazer. E eu estava fazendo isso. E olhando para o pátio, para aquele pátio ali do Aeroclube. Isso. Ficava de frente para o Aeroclube, a janela da cozinha. E chega o meu filho na porta. Eu falei, oi, meu filho, tudo bom? Aí ele disse, tá não. Aí eu falei, ué, por que não dormiu bem? Aí ele falou, não, é porque eu não aguento ficar sem minha mãe. E aí eu vou dizer o quê? O quê? A única coisa na hora que me coube foi, meu filho, papai não pode fazer nada. Se eu pudesse, eu faria. Mas, infelizmente, papai não pode. Então, isso foi muito duro, né? Foi muito duro para mim. E vocês eram um casal da televisão. Não é? Tinha isso, era o casal da televisão. O casal da televisão. Exatamente, a gente era o casal da televisão. Isso. Ela é uma jornalista extraordinária. Eu tive uma passagem rápida com o Nelma no aeroporto, chegada de Collor, ele recém-eleito presidente, e ela louca para entrevistar o Collor. E eu tinha tido uma conversa com o Collor em Maceió, que o irmão dele era diretor da TV Gazeta lá, em Maceió, e me apresentou ele, na época ele era prefeito de Maceió. E eu me encontrei com ele. Mas ele veio como presidente? Ele veio como presidente, foi uma das primeiras Não viagens. me lembro desse fato. Isso. Aí, e Nelma lá, a gente conversando, aí ele disse, tem que entrevistar ele, bebê, me ajuda aí. Eu disse, olha, eu vou ver se ele me reconhece. Quando cheguei, ele olhou para mim, acenou, me fez assim, chamou. Aí eu puxei ela pela mão assim, aí disse, aqui é Nelma da TV, queria fazer uma entrevista contigo. E ela com o microfone na mão, me afastei. Ele olhou para mim assim, como quem disse assim, que frio você me botou, né? Eu acho que ele não queria falar com a imprensa. Ela era da Globo na época? Isso. Da Cabo Branco? Cabo Branco. Ok. Aí ela foi lá e entrevistou ele, depois me encontrei com ela, ela me agradeceu. Pois é, e a nossa vida foi muito interessante, que 6 meses depois, como eu já disse antes, que ela E eu tenho essa foto, hein? Ela e Collor. Então você está me devendo essa foto. Eu tenho essa foto. Você está me devendo essa foto. Aí eu me lembro que 6 meses depois, da gente já no ar com a TV Cabo Branco, ela foi contratada por Erialdo Pereira, pela TV, e alguns meses depois a gente começou a namorar. 1 ano depois a gente estava casado. A gente já estava casado. Foi pay-buff, foi ultra rápido. Pois é. Aldo Schuller, esse nome Schuller
você já falou, descendência alemã, É, isso. né? Uhum. E você manteve o Schuller, tem algum sobrenome no meio aí da sua Tem família? José Gomes. Ah, Mas aí o fato interessante é que meu nome não é Aldo. Meu nome de batismo é Ideraldo. é Aldo. Não deixa de Ideraldo, ser Aldo. por quê? Mas eu vou te contar uma outra particularidade muito interessante, como Deus me ama e faz as coisas programadas para mim. É, meu pai, quando eu nasci, no Vasco teve um jogador chamado Ideraldo Luiz Bellini. Meu pai vascaíno, e falou assim, vou colocar o nome dele, Maria Luísa, de Ideraldo. Aí minha mãe falou assim, bote. Aí, Ideraldo Luiz Bellini Gomes Schuller. Mamãe, não. Aí não. Bota Ideraldo José, que é você. Aí ele falou, tá bom. Aí botou Ideraldo José Gomes Schuller. Quando eu fui para a Rádio Capital, na véspera da estreia, a Mônica Sampaio, conversando com o Oswaldo Amorim, que era o superintendente, disse assim, esse nome não tem como emplacar em rádio, não, porque é muito comprido e é difícil. Aí ela falou assim, mas eu já sei o nome dele. Aí ele, qual? Aldo Schuller. Ela botou o meu nome inteiro num papel, botou ali e ficou olhando e falou assim, tá aqui, achei, Aldo Schuller. Pronto, ficou Aldo Schuller. E eu me casei com uma mulher, a Nelma, que não era a Nelma. Também não era. Não, era Magnelma. Magnelma Figueiredo Vicente. Magnelma Maria Figueiredo Vicente. E aí pegaram o nome dela, Nelma Figueiredo. Aldo Schuller. Olha que interessante. E os dois se encontraram e se casaram. Pode? Pode. Está vendo como é? Pode, tanto pode. E são coisas da vida. Isso. Eu ficar na Paraíba, ter meus filhos aqui, me casar aqui, ter meus filhos aqui, ter a minha vida, tudo que eu tenho eu devo à Paraíba. Tem uma pracinha lá no Intermares com o nome de Nelson Tem, Figueiredo. lá perto da minha casa, inclusive. Tu mora ali? Moro ali. Moro ali perto. Eu moro na Praia do Poço e de vez em quando vou para lá, passo ali em frente, olha, Nelma Figueiredo, por que essa pracinha chama assim? O que eu estranhei na época é que quando foi na inauguração, eu fazia todas as homenagens que a Nelma recebeu, eu fazia, às vezes, do agradecimento, do discurso. O cerimonial. Porque como eu era como eu era comunicação, a família não é e tal, aí eu era sempre quem fazia os discursos e tal, em nome da família, agradecendo. E até pelos meninos também, né? Os filhos, né? Que estavam ali vendo a mãe ser agraciada. E o interessante é que quando a gente chegou lá, na praça, estava lá a inauguração da Praça Jornalista Nelma Figueiredo. E aí a gente pensou que era só aquele coisa. Não, aí ficou mesmo a placa, porque a praça chama-se Jornalista Nelma Figueiredo. Isso. Mas a placa que tem lá é Inauguração Jornalista Nelma Figueiredo. A gente achou até estranho. Mas aí tudo bem, isso é uma coisa irrelevante, né? Isso. Mas eu queria só falar uma coisa com relação a esse momento. Todas as homenagens que Nelma recebeu e que eu fiz uso da palavra, eu citei uma pessoa que foi simplesmente um pai para Nelma no período da doença dela, que foi o dono da Cabo Branco, sem ser o Zé Carlos, o Eduardo Carlos. Eduardo. Por um momento aqui, minha ideia, Eduardo Carlos. Eduardo Carlos, ele foi assim uma figura extraordinária. Foi um ser humano ímpar. Ele é um ser humano ímpar. Não, ele é uma figura, mas é que eu estou só me referindo isso, mesmo. Ele é um cara isso. bacana demais. Me trata com um carinho, com um respeito imenso. Mas naquele momento, né, que era um momento difícil, ele foi impecável. Impecável. Não deixou faltar absolutamente nada a Nelma que ligasse a TV Cabo Branco, no caso a Rádio CBN, com Unimed, com laboratórios, com médicos. Ele, por ter conhecimento, ele ia ia outro. Abria as portas todas. A parte financeira dela, ela recebia tanto, ele aumentou para tanto. Porque, eu não sei se alguém falou para ele que, olha, ela pode até se aposentar, né, mediante a doença que ela tem, ela pode se aposentar. Ele viu assim, não, então ela vai se aposentar com um salário melhor.
Até isso ele fez. Ele foi simplesmente fantástico. E eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, e faço questão que os meus filhos nunca esqueçam. Que os filhos da Nelma nunca esqueçam de Eduardo Carlos. Eduardo Carlos, um grande abraço para esse coração enorme que é Eduardo Carlos. A gente se sente até meio constrangido perto dele, porque ele tem um afago gigantesco, né? Cara, Fino, coisa finíssimo, finíssimo. Bravo também quando tem que ser. Encontrei uma vez dele, ele estava sem o bigode, né? Ele disse, mas você tirou o bigode? Isso é para compensar a careca. Ficar tudo combinandinho. E falar nele, a gente sente até hoje a falta do Dr. Zé Carlos, né? Que era um homem... a família toda. Era uma coisa assim. O Dr. Zé Carlos era um cara tão sensacional. Pô. Deus chamando os bons para almoçar, né? Chama bem cedo. É uma coisa impressionante. Quantas pessoas levaram, né? Meu querido PC, que era seu amigão, né? PC, foi embora também. E é isso mesmo, é a vida que a gente tem que enfrentar. Faz parte da vida. Faz parte. Aldo, foi um prazer enorme a gente estar conversando aí, mexendo com essa história de João Pessoa toda, que você fez parte, deixou teu nome lá, bonitão. Você é muito parado na rua ainda, se o pessoal acha que você está na Cabo Branco. Tem gente que acha que eu apresento o Globo Esporte. Lá no Ministério Público, como você citou há pouco, eu sou o chefe de cerimonial do Ministério Público, uma honra danada por isso, há 15 anos. E aí, quando eu desço na escadaria ali, que eu vou sair para almoçar, ou vou sair já do Ministério para pegar o carro, para ir para casa e tal, aí passa alguém e fala, ei, Aldo, vou te ver no jornal logo mais. Não vai ver. Aí, e teve um que me surpreendeu, Globo Esporte, que virou para mim e disse assim, ei, Aldo, te vejo no Globo Esporte, hein? Te vejo lá no Globo Esporte. Aí eu falei, não vai ver no Globo Esporte. Mas o carinho das pessoas é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Weber, eu costumo dizer assim, o que eu fiz deu certo. Porque se não tivesse dado certo, eu não tinha o carinho das pessoas que eu tenho hoje. Ainda falta alguma coisa para você, Aldo? Eu acho que não. Acho que tá bom. O que Deus já me deu até hoje tá bom. Mas cuidado com esses convites para almoçar, viu? Para almoçar aqui ou almoçar lá em cima? Não tem problema, não. Não tem problema. Está preparado? Eu estava falando com Dona Tereza quando eu cheguei, sua esposa, que é uma pessoa maravilhosa, que vou deixar um abraço todo especial para ela. Que a minha mãe fez 100 anos. 100? No sábado retrasado, no dia 22. Então está com mais de 23, 100. Quer dizer, 100 anos. 23, tá agora está com mais de 100. 100 anos, no dia 23 de maio. E aí eu fui para casa para a festa de aniversário dela, né, e tal. Dos 100 anos dela, e aí ela estava me esperando, acordada, quando eu cheguei. Aí eu virei, me abracei e tal, aquela coisa toda. Aí fiquei olhando para ela assim, olhei para ela e falei assim, mãe, 100 anos, mãe. Ela mora aqui em João Pessoa? No Rio de Janeiro. Não, você foi lá? Todos são do Rio. Todos? Aqui em João Pessoa só tenho meus filhos, né? Meus filhos, minhas noras, né? Laura e Flávia, e minhas netas Maria e Maria Luísa. E aí eu virei para ela e falei assim, mãe, 100 anos, mãe. Aí ela olhou para mim e disse, desnecessário, viu? Eu ri e falei assim, mas desnecessário por quê? Ela falou, porque não precisa tanto isso, não. Ela falando bem baixinho, eu olhei para ela e falei, mãe, o seu pai foi a 103. A mãe dele, sua avó, Emília, 117. A senhora ainda está devendo. Aí ela fez assim, ó, com o dedo, não. Muito lúcida. Assim, não, lúcida. É bom. Eu acho que, inclusive, isso às vezes eu acho até que é ruim, não sei. Porque é como se ela estivesse percebendo que o fim está chegando. Porque a maneira de aceitar o fim é muito peculiar, né? É muito de cada um. Né? E eu queria estar dentro do cérebro dela para saber exatamente o que ela pensa a respeito disso. Mas ninguém, naturalmente, vai falar isso com ela, né? Sei que ela, de vez em quando, fala com a médica dela, a Rosane, uma médica maravilhosa. A Rosane, ela jogo aberto entre as duas, e sei que ela diz,
Rosane, estou vivendo muito, Rosane, estou cansada e tal. Tá nada, você ainda vai mais para frente e tal, aquela coisa. Mas é um negócio bacana, bacana. É muito bom. Bom demais ter Aldo Schuller aqui com a gente. Um orgulho enorme A de honra é ser minha. amigo desse nome. Quanto tempo a gente se conhece? Há mais de 30 anos, né? Mais. Eu vou fazer 39 aqui agora, dia 23 de agosto. Foi desde aquela época da Foi desde a campanha época que eu cheguei. de Wilson. A gente já se conhece mesmo há 38 anos, de ter intimidade, de falar Exatamente. e tal, né? De ter essa amizade próxima. Foi quando eu comecei, eu também coincidiu com a amizade com Chico. O Chico Mozart, isso. Chico, Carlos Roberto. Carlos Roberto. Nosso querido Carlos Roberto. Carlos Roberto foi quem arquitetava as coisas, né? Chico na Assembleia, eu na SECOM. Carlos Roberto era o secretário de Buriti, não era? Buriti. Foi Buriti. Não, Buriti não, de Wilson. Buriti. De Wilson não, perdão. De Wilson, que era governador, Isso. e depois Milton Cabral, que assumiu quando o Wilson se afastou para disputar o Senado. Foi, exatamente. E Carlos Roberto de Oliveira era o secretário de comunicação. Ele me chamou para ir para a secretaria. E foi ele quem chamou o Chico Mozart também para Isso, eu conheci Chico lá na SECOM. Que eu acho que também naquela época tinha Gonzaga Rodrigues, né? Gonzaga, o Nosso Neguinho. grande Gonzaga, que tá foi aí, quem me tirou do história. Norte. Eu era diretor comercial do Norte e Gonzaga era diretor da União. Me chamou para... Ele disse, tu sai lá do Jornal Norte e vem para cá. O salário é um pouquinho melhor, mas aqui é mais folgado. Aí eu fui, mas deixei o Norte por isso. Há quem diga que essa nossa profissão, esse nosso trabalho é uma cachaça, né? É verdade. Quando pega, quem gosta, né? Eu não bebo mais, mas quem gosta... Mas é uma cachaça passageira, porque todos esses nomes grandes que a gente está falando da comunicação já foram almoçar lá em cima, né? Já. Martinho Moreira. Só o Neguinho Gonzaga que está lá no cantinho dele, né? Gonzaga está aí, firme e forte. Milton foi-se embora cedo, Milton Nóbrega né? também. E é a vida. Chico Mozart, Milton Nóbrega, Carlos Roberto de Oliveira, Roberto Carlos de Oliveira. Irmão de Carlos. Nosso querido... PC também. PC, né? É isso mesmo. Faz parte da vida. Schuller, prazer inenarrável de ter você aqui. A gente fala bem dessa vida que a gente levou, né? É isso aí. Esse aí, que leva. Aldo Schuller, que vocês conheceram tanto na TV todo dia, está aqui com a gente e vamos encerrando esse mais podcast. Foi um dos melhores que eu acho que até agora a gente teve. Eu estava aqui só pensando, são 39, assim. São 6 de Cabo Branco, 28 de Tambaú, mais o restante que eu estou aqui, é isso mesmo. Lá vamos embora. 86 que eu cheguei. 86. 23 de agosto de 1986, ao 12h35. Meu Deus, você deu uma memória tudo arquivado direitinho. Tem a passagem da Varig. Guardada. Acredita? Uma bolsinha, tá lá. Manda um abraço para meu querido Salomão, que faz pareia comigo aqui no podcast, e hoje Salomão está lá trabalhando de pedreiro na casa dele, ajeitando lá, pintando sala, aquela coisa, e hoje ele não pôde estar aqui presente para ter o prazer de conhecer o Schuller pessoalmente. Grande abraço a você que está em casa, prazer enorme tê-lo aqui. Prazer foi todo meu, obrigado. E obrigado a você que ficou aí com a gente. Pronto, Ramon?